Muito bem, povo de Deus abençoado, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar sequência aqui à nossa caminhada no que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades e competência no que diz respeito a essa disciplina ou a essa área de conhecimento, né? Se tiver algum novato aí que ainda não conhece essa criatura que vos fala, sou o professor Albino Ferreira. Iremos caminhar juntos aqui no que diz respeito à aprendizagem desses conteúdos, ou seja, ao desenvolvimento da habilidade e competência que vocês já possuem. Também vocês aí de casa, seja muito bem-vindo, boa noite. Vamos expandir mais esse conhecimento sobre alguns recursos linguísticos da nossa língua materna. Nesse módulo, nós iremos ter acesso a alguns conteúdos que irão levar a todos nós a produzirmos um texto com qualidade. Se vocês já produzem um texto com qualidade, com certeza vocês irão produzir com mais qualidade ainda. E para que você possa produzir um texto, é interessante nós desenvolvermos essas habilidades e competências nesses conteúdos ali. Concordância, o que seria concordância, né? Sempre usa a expressão, tu fiz a tarefa, eu fez. Nós mudemos. Compartilhei um texto com vocês, não foi isso? Chamado Nós Mudemos? Se não, diga que não, se sim, diga que sim. Onde uma professora encontrou um jovem aluno, anos depois, na estrada Belém-Brasília, e o que havia acontecido com esse aluno ao longo desse processo, que o mesmo sofreu alguma discriminação ou algum preconceito linguístico na escola que o mesmo estudava, há basicamente 17 anos, né? Então, são esses recursos linguísticos que iremos, ao longo desse terceiro módulo, compartilhar com vocês, por meio desse material que vocês têm aí da apostila, vocês aqui presencial e vocês em casa. Então, observe, temos a concordância, aí eu compartilho a concordância em dois itens, né? Concordância nominal, concordância verbal. Não confundir concordância com regência, que temos também algumas situações sobre regência. Muito bem. Então, concordância nominal, concordância verbal, colocação pronominal, as ditas ênclise, próclise e mesóclise, né? Colocação dos pronomes em determinados verbos, bem como também a crase. Em que momento eu uso crase? Será que é diante de palavras femininas, diante de palavras masculinas? Uso ou não crase diante de verbo? Então, algumas situações iremos compartilhar aqui desse conteúdo crase. E depois veremos algumas figuras de linguagem, né? Como a própria metáfora, entre outras, né? Comparação, enfim. Depois viajaremos no mundo mágico da semântica, para que nós possamos compreender melhor certos contextos em que certas palavras são utilizadas de acordo com certos enunciados. Depois fecharemos o módulo com uma produção textual. Falei para vocês e com aqueles que não estavam, né? Compartilho agora no início, que não estavam no início. Disse para vocês que o objetivo, principalmente, não só aqui do curso em si, mas meu também, é que vocês desenvolvam algumas habilidades e competência da produção textual para futuros concursos públicos. Vocês não irão só fazer, com certeza, somente esse concurso, né? Claro que vocês almejam aí serem militares, mas com certeza outros que irão surgir, vocês irão fazer também. Seja os concursos que vai te conduzir a um nível superior, uma universidade, ou seja para um concurso público, seja nas esferas estadual, federal, municipal, correto? Muito bem. Então, como produzir um texto com qualidade? Primeiro, eu compartilho com vocês que para que eu possa, você de casa também que acompanha, né? Penso que já está com o teu material aí, questão da apostila. Para que você produza um texto com qualidade, você deve ter o mínimo, a base da questão desses conteúdos aí. Como é que eu vou produzir um texto desprovido aí desse conhecimento? Eu sempre bato nessa tecla de que o objetivo não é aqui jamais menosprezar o conhecimento de vocês. Com certeza, muitos de vocês já têm uma habilidade muito grande na língua portuguesa. Porém, é acima de tudo acrescentar algo a mais para que vocês possam desenvolver, né? Então, para que eu possa produzir um texto com qualidade, não requer somente eu compreender a estrutura dos gêneros textuais.
primeiro dia de aula aqui com vocês, penso que eu oportunizei algumas noções de gênero textuais. Você de casa também deve estar lembrado. Compartilhei alguns gêneros e disse para vocês, povo de Deus abençoado, nós temos 3 gêneros formais, segundo os teóricos, né? O gênero lírico, épico e dramático. Viajamos no mundo mágico aqui de alguns gêneros naquele momento. E, além disso, sabemos que em algum momento de nossas vidas será exigido esse recurso. Em algum momento alguém vai ter que produzir um texto, né? Como é que eu produzo um texto? E aí perpassa pelas características do gênero textuais. Texto narrativo, quais características, né? Qual é a estrutura do texto narrativo? Não? Tem que ter o quê? Um fato, um acontecimento, um narrador, personagens, o local, chamamos ambiente, que é o espaço, enfim, são as características do texto narrativo. Texto descritivo. Por meio do texto descritivo, você pode descrever uma pessoa, uma imagem, um ambiente, um objeto, enfim, também tem suas características. O outro texto é o texto imagético, né? Que nós temos aqui por meio daquele cartaz, bem como também já aqui na própria material que eu estou compartilhando com vocês, uma ideia de um texto imagético. Enfim, tem uma infinidade de gêneros textuais. Porém, eu tenho que conhecer as características e a estrutura de cada um deles. Normalmente, o Exame Nacional do Ensino Médio ou outros processos seletivos, eles exigem que você, candidato, tenha um mínimo de conhecimento básico para produzir um texto dissertativo argumentativo. O que realmente é um texto dissertativo argumentativo? É aquele que você vai dissertar sobre uma temática dentro daquela estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. E é preciso que eu tenha o mínimo conhecimento de o que cada parte dessa contempla. O que tem que ter na introdução do meu texto, né? Segundo alguns teóricos de gênero textuais, eles massificam a ideia que tem que ter uma tese e 2 argumentos. Depois, em um outro parágrafo, mais 2 parágrafos que eu vou construir, eu vou defender a tese que eu criei por meio de 2 argumentos convincentes. Convencer o leitor do teu texto a aceitar tuas ideias. Muito bem, depois você conclui, voltando à frase núcleo e apresentando proposta de solução para algum problema, sem ferir os direitos humanos, o Enem diz, ele deixa bem claro. Cuidado com a situação de desrespeitar os direitos humanos em uma produção textual. Muito bem, você dominou essas características, agora é necessário para que você produza um texto com qualidade, o mínimo domínio desses conhecimentos, o conteúdo que tem aqui à minha esquerda, que está aqui na apostila de vocês, correto? Muito bem. Antes de iniciarmos aqui nas concordâncias, que temos aqui na página 12, né? Na página 12 tem as ideias de concordância, que vamos dividir em 2, concordância nominal e concordância verbal. Vamos pensar aqui quais seriam, já que nós vamos finalizar com a questão da redação, na página 16, lá no finalzinho da página, desse módulo, tem texto dissertativo argumentativo. É a dita redação, correto? Muito bem, que é o item 6, lá no finalzinho desse material. Finalizando esse material, após vocês lembrarem todo esse conhecimento, pegar na mão, ajudar a atravessar a rua, aí sim soltar para cada um voe, né? Siga seu caminho. Muito bem, quais seriam os principais erros em uma redação? Eu fiz o vestibular, fiz o Enem, fiz o macroverão, ou fiz algum concurso público, não tirei uma boa nota. O que será que aconteceu? Alguma coisa aí, a Converte, que é a banca examinadora do meu texto, não me deu uma nota boa, no que diz respeito justamente à minha classificação. Mas o que aconteceu? Porque todos os concursos que exigem a produção textual, texto dissertativo argumentativo, é peso 2, ou seja, vale o dobro de todas as outras disciplinas, matemática, química, física, enfim, vale o dobro, é peso 2. Então, se você conseguir ter uma boa nota
Em qualquer concurso público que exija a redação, show de bola, você já tem mais de 50% aí de chance de ser feliz, né? De atingir o teu objetivo. Muito bem. Então, mas por que será que muitas vezes nós não conseguimos tirar uma boa nota? Será que é porque a minha letra é horrível, ou letra desgraçada ali ao lado? Ou será que é porque eu não consegui organizar as ideias no branco do papel? Muito bem. Então eu vou compartilhar com vocês aqui os principais erros na redação. Para quem vai fazer não só Enem, concurso público, qualquer que seja, né? Sabe-se que a redação é uma das maiores preocupações, muitas vezes, de certos candidatos, ao terem que elaborar um texto. Porém, para a grande maioria dos candidatos, problema que vão desde bloqueio de ideias, o nervosismo, até erro de grafias, né? Por isso que tem a ortografia, a escrita correta das palavras. Não tem como fugir. Para se sair bem no resultado geral do Enem, deve-se fazer uma boa redação, e para isso o candidato precisa estar atento à norma culta da língua portuguesa. Que diacho é norma culta, povo de Deus abençoado, né? É todos os conteúdos gramaticais que você teve acesso ao longo da tua formação. Desde lá da tia Maroca, a tia Chica, lá nas séries iniciais, com 5, 6 anos, você foi introduzido ao mundo mágico da escola e da língua materna, desenvolvendo algumas habilidades, foi alfabetizado, e mais tarde, além de ser alfabetizado, você foi letrado, alfabetização e letramento, né? Consigo compreender, fazer inferência, interpretar com qualidade e produzir um texto com mais qualidade ainda. Muito bem, então a norma culta é isso, porque essas propostas dizem basicamente: produza um texto dissertativo argumentativo. Segundo, seu texto deve ser escrito na norma culta. Terceiro, seu texto deve ser em prosa e não em verso. Quarto, dê um título à sua redação. Quinto, seu texto deve ter entre 25 a 30 linhas. Toda uma proposta. Basta seguir a proposta. Muito bem. Então, primeira ideia. Uma das mais eficientes formas para mandar embora o bloqueio de ideias e o nervosismo na hora de escrever uma redação é abusar da curiosidade. Mas em que sentido? Normalmente, os concursos públicos que têm essa dita redação, eles colocam alguns textos bases, texto de apoio, correto? Digamos que o tema é sobre aquecimento global. Lá no caderno de questões, lá do concurso público, você vai fazer, com certeza terá textos de apoio, ou texto base, como eu chamo, que vai falar sobre aquele conteúdo, aquele assunto. Digamos que for sobre aquecimento global, terá 1 ou 2 textos que irá falar sobre aquecimento global, para que você tenha uma base a mais do que você vai escrever na tua redação. Porém, surge um primeiro problema aí. Muitos candidatos, Ctrl+C, Ctrl+V, copiam um parágrafo inteiro para a sua redação. Não é isso. É só para você ter um norte, correto? Para que você tenha uma ideia. Você de casa também que me acompanha, é só para que você tenha um ponto de vista, um ponto de partida. Que você tenha um conhecimento, desenvolvabilidade, raciocínio lógico e coerente. Aí sim, vai desenvolver. Então, os textos bases, os textos de apoio é para você despertar a curiosidade, né? Ele diz aqui, abusar da curiosidade, investigar o que pode ser tema e esmiuçar um a um naquela proposta. Com o Exame Nacional do Ensino Médio, não é diferente, e outros concursos públicos também. Mais do que apostar em matemática, o importante antes da prova é testar uma forma de sair do senso comum, sem fugir da proposta, ser incoerente ou ferir os direitos humanos, olha que eu falei agora há pouco, em cada um dos possíveis temas, correto? Então, só fazendo uma viagem aqui com vocês, uma introdução, como é que seria, quais seriam os principais erros da redação, né? Eu preciso de um leitor para me ajudar aí, a compartilhar a leitura aqui do PowerPoint. Quem gostaria? Eu sei, calma, não precisa ser todo mundo não, apenas um, tá bom? Eu sei que todos querem levantar o braço, inclusive você de casa que me acompanha aí. Muito bem, quem gostaria de dar sequência aqui, você pode compartilhar comigo a leitura?
exposto, a capacidade de organizar, relacionar informações, construir argumentos e elaborar uma proposta de intervenção ao problema apresentado são as demais competências avaliadas na redação. É isso que a banca examinadora, seja converte no que diz respeito aos vestibulares da vida, ou alguma outra banca de algum exame que você vai fazer, e querem que você mostre simplesmente isso. Você desenvolva um texto baseado nesses 5 itens. Primeira coisa que arrebenta o teu texto, que zera a tua redação: fugir do tema. O tema era um, você começou a falar de outro, correto? Muito cuidado. O que muitas vezes faz com que a pessoa fuja do tema? É quando você muitas vezes não conhece a estrutura, que tem que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão, por meio de apenas 4 parágrafos, veremos na caminhada, 4 parágrafos. Um primeiro parágrafo, só um parágrafo, no máximo 5 linhas e meia, no máximo, de introdução, 2 parágrafos para os 2 argumentos que você vai usar, e finaliza com um parágrafo para a conclusão. Isso é base, isso é, entre aspas, regras. Essa é a estrutura, não pode ser mais que isso. Então, se você sintetiza uma ideia dentro desses 4 parágrafos, dificilmente você vai fugir do tema. Então, acompanhe. Essa é uma falha constante que pode fazer com que o aluno tire nota 0 da redação. Segundo os educadores, para não correr o risco de cometê-la, a dica é ler a proposta e grifar as palavras mais importantes. O que eu falei ainda agora há pouco aqui na minha introdução? É só seguir a proposta. Leia a proposta com calma, né? E uma dica: se um dia vocês forem fazer algum concurso público e tiver redação, faça a primeira redação. No Enem normalmente são 90 questões, na realidade são 180 questões. 90 questões no primeiro dia. Imagina, textos e textos e textos e mais textos e mais textos, correto? Atualmente já está mais do que desgastada. Em outro momento você irá fazer as outras em outro dia. E normalmente, no segundo dia vem mais 90 questões e também a redação. Pintou a redação, esqueça as outras 90 questões por enquanto e comece a trabalhar na tua redação. Por quê? Porque tua mente ainda está descansada. Imagine você ler 90 questões com 90 textos ou até mais, 90 enunciados, e depois você vai pensar em fazer a redação. Como é que está a tua mente? Já está desgastada, correto? A mente já está como uma laranja que você tirou todo o sumo, todo o suco e ficou só o bagaço, não é isso? Tem momento que nós nos sentimos assim, a mente está desgastada um pouco? Muito bem, então, cuidado para não cair nessa de fugir do tema. Outra coisa que zera a tua redação. E aí eu volto aqui e lembro, o cara da Converte, professor lá que vai receber uns trocados bacana para corrigir tua redação, eu quero é mais. E aí o que acontece? Primeira coisa que ele vai olhar é se tu fugiu o tema. Fugiu do tema, zerou. Mas tem uma outra coisa mais complicada ainda: errar o gênero solicitado. Era para você fazer um texto dissertativo argumentativo, você fez um texto narrativo, com falas, com personagens, inclusive, né? Primeira coisa, o cara vai pegar teu texto e vai olhar a estrutura. Tem 4 parágrafos. Poxa, legal, show de bola, tem 4 parágrafos. Vou corrigir. Não tem 5 ou só 3. Nem vou perder tempo. Ele consegue ver 5 parágrafos, 4 parágrafos, 3 parágrafos. Quantos parágrafos tem? Só de olhar o teu texto, correto? Então a base é 4 parágrafos. Muito bem. Alguém pode dar sequência para mim, por favor? Errar o gênero do texto solicitado. Este é o tipo de erro que também pode fazer com que o estudante zere na prova. A tentativa de ser original, segundo séria ação, o candidato chega a escrever uma poesia ou uma narração, quando o que se pede é uma dissertação, prosa
citado, a professora Zezé não significa escrever em forma de versos ou diálogos, e sim em parágrafos. Eu lembro a vocês que naquela primeira noite, naquele primeiro dia de aula que eu estive aqui com vocês, eu compartilhei gêneros textuais e fiz a distinção ou a diferença entre texto em prosa e texto em verso. Vocês lembram? Aqueles que estavam aqui, lógico, mas eu retomo. O que é um texto em prosa e o que é um texto em verso? Já que no Enem ou no concurso público se pede que você construa um texto em prosa. Alguém lembra o que é um texto em prosa e o que é um texto em verso? Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão, é assim? Isso é um texto em prosa ou é um texto em verso? Simples, pessoal. O texto em prosa está aqui no quadro, escrito por meio de parágrafos. Isso aqui é um texto em prosa, escrito por meio de parágrafos, correto? E o texto em verso é justamente os poemas. Os poemas que nós declamamos, que nós lemos, que nós temos acesso. Então, qual é o texto para que você trabalhe, né, no gênero dissertativo argumentativo? Texto em prosa. Não tem 2 dedos de margem aqui, observaram? Não tem 2 dedos de margem. Aqui deveria, ao iniciar esse texto, não deveria ter 2 dedos de margem? Porque a tia Maroca, a tia Chica, lá nas séries iniciais, disse: Joãozinho troço, Mariazinha peste. Só se escreve um texto, né? Primeiro, só se inicia um texto com letra I com 2 dedos de margem. E eu trabalho com muitos alunos no ensino médio, e eu fico triste quando alguns alunos meus do ensino médio acham que isso aqui acabou. Essa ideia de iniciar um texto com 2 dedos de margem. Se lá o Enem exige a norma culta, a norma padrão, talvez porque alguns cadernos vêm cheios de estrelinhas, cheio de desenho aqui, não tem mais quase aquela formatação, né, nas linhas. Então, não esqueçam disso, isso nunca desapareceu, isso é norma culta. Professor, até isso os caras vão encarnar no meu texto? Tipo assim. Vão, com certeza. Vão tirar alguns pontos, porque o que diz? Produza um texto dissertativo argumentativo. Seu texto tem que ser na norma culta, norma padrão. Muito bem. Então, isso também erra o gênero, arrebenta tua redação e você tira 0. Depende muito do tema que você for trabalhar. Se você for trabalhar um tema, digamos, se você vai escrever sobre tipos de linguagem, por exemplo, fazer uma dissertação com a temática tipos de linguagem, ou linguagem em geral, aí daria para você dar um exemplo usando isso aí na linguagem coloquial, correto? Mas se fugir dessa temática for outra, você já está fora da norma culta, correto? Você pode usar assim, dependendo do tema, dependendo do objetivo, né, para aquilo que você está fazendo uso da mesma, tá certo? Mas aí quando utiliza, de certa forma, gíria, tem que utilizar com aspas? Sim, porque aí você está... Qual a função do aspas? Né? Chamar a atenção, especificar por que você está usando aquilo, né? Nós aqui na fala, muitas vezes eu digo, olha, entre aspas, eu estou dando uma ênfase a essa palavra, a esse termo que eu estou usando. Mas tenho muito cuidado com isso, principalmente no que diz respeito ao tema que você está trabalhando, para que o leitor do teu texto não interprete que você está usando a linguagem coloquial. Mas aí, tipo, a gente vai ter aquela situação Fugiu a ideia agora. Se depois você lembrar... Não, é como eu estou falando para vocês, depende o objetivo que você está usando isso naquele texto. Por exemplo, se eu estou escrevendo um texto sobre tipos de linguagem, por exemplo, digamos que seja
a importância da linguagem no relacionamento interpessoal. Só um exemplo que eu dei um tema aqui, né? A importância da linguagem no relacionamento interpessoal. Isso interfere no relacionamento? Com certeza. Se eu me relaciono com as pessoas usando uma linguagem de maneira errada, cheio de vícios de linguagem, eu corro o risco de sofrer um preconceito linguístico. Pois esse cara é burro, só fala tudo errado. Vou começar a ser discriminado. Mas se eu for usar um texto para trabalhar explicando vários tipos de linguagem, aí sim, eu coloco isso, né, entre aspas, para o tipo de objetivo que eu estou fazendo uso, correto? Mas muito cuidado, não vai encher o teu texto de aspas, depende do objetivo também, tá certo? Muito bem. Sim, né? Aí você, né? Aí você, né? Entre outros, né? Entre outras palavras, muito cuidado. Na redação, esqueçam a linguagem internetês, a linguagem da internet, a não ser que você esteja falando sobre um texto sobre isso, né? Sobre o uso desse recurso linguístico na internet, tá certo? O certo é que procure escrever simples, escreva simples, de fácil compreensão. Então, errar o gênero do texto solicitado também zera a tua redação. A principal característica da dissertação é a argumentação, ou seja, a defesa de uma tese. Já na narração, conta-se uma história sem ter necessidade de apresentar explicações. Se eu vou fazer um texto dissertativo argumentativo, eu vou falar sobre um tema, eu vou argumentar, eu vou tentar convencer o meu leitor a aceitar a minha ideia através dos meus argumentos, e tem que ser convincente. Os meninos aqui já conseguiram conquistar uma garota pela argumentação? E as meninas aqui já conseguiram conquistar o saradão da hora por meio da argumentação, ou não precisou? Só a estética bastou? Só para a gente refletir, né? Aí é que está a conversa. Você usou muito bem a expressão, a conversa, a argumentação. Sim, a argumentação. Convencer o leitor. A argumentação é a arte do convencimento, né? Eu estou há 25 anos com a minha esposa e eu a conquistei com poesia. Até hoje ela caiu, está lá em casa. Não sei depois quando eu chegar lá. Muito bem. Então foi uma argumentação convincente, correto? Eu falo dessa forma para dar exemplos simples do que realmente tem sentido a argumentação. Um vendedor de certos produtos tem que ter uma argumentação. Alguém aqui já vendeu livro? Vendedor de livro. Agora quase não se vê, né? Mas antes tinha mais pessoas que saíam vendendo coleções da Barça, coleções de outras. Não tinha tanto recurso em mídia. Então vender livro, correto? É difícil, não é fácil. Vender plano de saúde. Esses vendedores que trabalham, principalmente autônomo na rua, talvez ali para alguns que trabalham em loja, seja mais fácil vender um produto, talvez. Porque o cliente que entra em uma loja, ele entrou porque ele vai querer encontrar um produto lá. E talvez também a argumentação do vendedor, do bom vendedor, vai convencer ou não o cara a comprar o produto, correto? Muito bem. Então, muito cuidado com a questão do gênero textual. Alguém poderia compartilhar comigo esse aqui? É você mesmo, isso, é você. Usar um estilo de texto autoajuda. A dissertação não é um bate-papo com o leitor e não pode ser interativo. Diz segundo ela, o candidato costuma utilizar uma estrutura linguística presente em livros ou e-mails com mensagens de autoajuda que incluem, por exemplo, a palavra você. Muito cuidado com o texto de autoajuda. Como assim? Em que sentido, né?
você estava falando sobre política. Primeira coisa em um tema sobre política que vem à nossa cabeça, talvez seja corrupção. Talvez para a maioria, correto? Bom ou mal político? Normalmente vem a corrupção. Aí vamos pensar. O texto dissertativo é um texto que deve ser impessoal. Você não pode aparecer no texto. Os verbos não precisam ser em primeira pessoa. É uma voz universal. Quando eu digo assim, eu entendo que a política é isso. Ou quando eu digo, entende-se que a política é isso, quando diz entende-se, já passa a ser uma voz universal. Uma sociedade toda entende. Porém, autoajuda e espiritualidade ou religiosidade, longe disso. Tomara que Deus toque no coração dos políticos para que eles... Arrebentou com o teu texto. Você buscou uma tal de autoajuda com um pé na religiosidade. Espera-se que se Deus toque no coração desses políticos para que o transforme em pessoas melhores, para uma sociedade mais justa, mais humana e mais solidária. Arrebentou o teu texto. Não tem que ter essas ideias que nós usamos na nossa linguagem do cotidiano, né? Não, é um texto que tem que ter seco, sem sentimentalismo. Contradição, tá? Começou a falar, caiu em contradição. Na gramática, Deus existe? Na gramática. A gente pode utilizar assim. Sim, porque ele é substantivo. Deus é substantivo. Agora eu pergunto, é concreto ou abstrato? A fé existe? Ela é concreta ou abstrata? Deus existe porque uma certa religiosidade disse que existe, ou porque você acredita que ele existe, do teu ponto de vista, né? Existe ou não existe? Deus é um substantivo concreto. Simplesmente isso. Agora, existe? Existe, né? Muito bem, boa pergunta. Então, vamos aqui. Você tira essa emoção quando você pensa em políticas públicas só. Políticas públicas. É necessário que se crie políticas públicas desprovidas de sentimentalismo, mas daquilo que é certo, o que é correto, né? A César o que é de César. Simplesmente isso. E você tem que ser direto no texto dissertativo, né? Não tem que ser, tem que ter sentimentalismo. Se você quiser sentimentalismo, faça como eu, poeta, faça poesia. Correto? E aí você vai ter bastante sentimentalismo. Produza poesia, faça letra de música, canção, é outro gênero, tá certo? Então nada de texto de autoajuda, né? Senão você vai fugir da estrutura. Item 4. Alguém pode ler para nós? Você pode ler, por favor? Consegue ver daí? Empobrecem, né? Muito cuidado com esses chavões. Da agora falei
Cuidado com o desrespeito aos direitos humanos. Lugar de mulher pilotando fogão, uma certa caverna, né, que morava, se pensava nisso, né, no tempo das cavernas. Mesmo sabendo que na sociedade ainda existe muito isso, né, que vocês mulheres passam. Mas assim, não usem esses chavões, jamais. Mais vale um pássaro na mão do que dois. Água mole em pedra dura, tanto bate. A não ser que você esteja falando sobre isso, sobre, né, certos tipos de chavões. Muito bem. Esquecer coesão e coerência. Eu mostrei, se não me corrijam, nas aulas anteriores, alguns fragmentos de pérolas de ex-alunos meus, para vocês, de textos, pedaços de textos, onde nós vimos algumas incoerências, as pérolas do Enem também, que um professor fazia um comentário irônico. Mostrei, correto? Muito bem. Quando eu relembro aquela ideia ali, eu quero voltar. O que realmente é coesão e coerência? O que é coerência e o que é coesão? Porque no texto você não pode esquecer. As informações não podem aparecer jogadas no texto e têm de estar unidas. Também é fundamental não utilizar elementos contraditórios. Né? Aquilo que nós falamos agora, contradição. Acho que foi você que falou. Contradição. Muito bem. O que é coerência e o que é coesão? Vocês lembram o que é coerência? Ser coerente. Eu chego aqui e digo para vocês, usem máscaras. Vocês têm que usar máscara. Vocês têm que usar máscara. E aí vocês me encontram lá pela drogaria, pelo algum canto, sem máscara. Isso eu estou sendo coerente? Não estou sendo coerente. Estou falando algo e fazendo outra coisa. Não é isso? E no texto é da mesma forma. Você tem que ser coerente. Você tem que convencer o leitor do teu texto. Você de casa também que me acompanha. Você tem que convencer o leitor do teu texto a aceitar os teus argumentos de uma maneira lógica, mas que com coerência. Correto? E o que seria coesão? Coeso. A coesão é o encadeamento de ideias por meio de palavras-chave que vão dando um sentido ao teu texto. A cada construção aqui, a cada palavra colocada linguisticamente nesse texto, foi como um encadeamento de ideia formando um todo, para que tivesse uma lógica e uma coerência. Você já viu alguém e você disse para alguém, esse cara aí não tem lógica no que ele fala, não está sendo coerente. E a coesão é esse encadeamento de ideia. Você ouviu falar de conectivos no gênero textual, alguns conectivos, alguns pronomes relativos, algumas conjunções, alguns conectivos do gênero textual. E um deles aparece lá na conclusão, o conectivo de conclusão. Portanto, contudo, logo, esses conectivos fazem com que o teu texto seja um texto de qualidade. Jamais usem na conclusão. Concluo que... entra para dentro, sai para fora, sobe para cima e desce para baixo. Redundância, a repetição de uma ideia já existente. Foge totalmente da coerência e da coesão quando você é redundante. Isso é mais maior, isso é mais melhor. Está estranho, não está estranho? Foi para o espaço toda a coerência e a coesão, por meio de uma concordância que não teve aí. Muito bem. Sexto item. Errar a grafia ou concordância das palavras. Já veremos concordância, né? Errar a grafia ou concordância das palavras. Ia escrever algo e arrebentou o teu texto por não conhecer semântica, significado de certas expressões. Já citei aqui e relembro o caso do cara que estava devendo a pensão, não foi isso? Falei para vocês, o brother estava devendo a pensão.
recebeu uma intimação para comparecer ao fórum. Poxa, estou devendo 5 meses e você preso. Mas se eu falar bonito, a juíza não vai, acho que, me prender. Os caras ficou pensando, o que ele poderia argumentar com a juíza? Ele estava devendo. Chegou lá e entrou na sala de audiência e ele disse: bom dia, senhora meretriz. O que ele chamou a criatura? Meretriz. Recolhe a criança. Meretriz é prostituta, não é isso? Ou profissional do sexo, como outros querem chamar, né? Com a nova roupagem. Muito bem. Então usou um termo, correto, que indevido. Então, muito cuidado com a grafia de certas palavras. Use palavras simples, use o básico. Muito bem. Frases desestruturadas pode comprometer a redação porque a leitura não flui. Vocês viram lá naqueles exemplos que eu compartilhei com vocês, não é isso? Em outros momentos aqui, aqueles que estavam, eu compartilhei vários fragmentos de textos de ex-alunos. Em caso de erros crasos, a perda de pontos. O que são erros crasos? São erros graves, gravíssimos erros, correto? 7 itens. Usar verbos no imperativo. Alguém lembra como é que seria um verbo no imperativo? Como é que eu sei que um verbo está no infinitivo? Quando termina no infinitivo, quando termina com as conjugações AR, ER e R, não é isso? No infinitivo, cantar, mentir, comer, enfim, infinitivo, terminou com essas, finalizou com essas terminações. E como é que seria no imperativo? Alguém lembra? Eu falei em uma das aulas aqui, quando eu falei sobre algumas flexões que algumas palavras sofrem. Verbos no imperativo. Se eu digo para vocês, sentem-se, eu estou dando o quê? Lá no militarismo tem muito isso, não tem? Seguir ordens. Então, a maioria aí dos que estão acima da patente de vocês, vão dar ordem para vocês e vão usar os verbos no imperativo, de imperador, de conselho ou ordem. Faça a atividade. É ordem? É melhor que faça a atividade. Amenizou? Um pouco. Então é um conselho, correto? Melhor, ou até uma ameaça, né? Melhor que depende do tom. Depende do tom. Então, desta forma, o vestibulando foge da discussão exigida na dissertação e joga para o leitor a responsabilidade de refletir. Muito cuidado com os verbos do imperativo. Número 8, você pode compartilhar conosco? Quem pode aí? Dá uma lida para nós. Muito bem, vamos lá ouvir um herói, uma heroína. Começar o texto usando nós, usar para a terceira pessoa e encerrar o é o erro comum. Isso mostra que o aluno não segue uma ideia e uma linha única. Me lembrei do Padre Graciomar. Em uma das formações que eu sou ministro da palavra também, não parece, mas eu sou católico, tá bom? Em uma das formações como ministro da palavra, trabalhando o evangelho, lembrando leitura lá na igreja, a primeira leitura, a segunda leitura, a terceira leitura, enfim, quando alguns leitores sobem lá e trocam o nós pelo nos, o vós pelo vos, percebe? Vocês querem ter uma aula de gramática? Leiam a Bíblia. Show de bola, a perfeição dos escritores que formataram a Bíblia. Nós por nós, vós por vos. As pessoas trocam quando vão ler em algum momento.
Então, mesclar pessoas gramaticais, começar o texto usando nós, mudar para a terceira pessoa, né? E encerrar usando eu, misturou tudo, falou eu, ele, nós, é uma voz interior, uma voz universal, correto? Então, algumas dicas aqui compartilhando com vocês sobre situações que podem zerar a tua redação. Coloquialismo, gírias ou clichês. É aquilo que vocês me perguntaram agora há pouco. Professor, pode usar certas expressões assim, assim, assim? Evite-os até mesmo entre aspas. Usar aspas como dizer ao leitor que o aluno sabe que é uma gíria, por exemplo, mas desconhece a norma culta. Eu disse, usem, mas cuidado com as aspas. Não disse agora? Você pode usar? Pode, mas dependendo do objetivo que você quer dar uma ênfase, chamar a atenção para o leitor, para aquela palavra, correto? Então tenho muito cuidado com o uso das aspas. O que é coloquialismo? Olha já, vocês não sabem, é? Desconforme de vezes, já disse aqui para vocês, rolos de vezes. Olha já, rolos, desconforme, é linguagem coloquial, não é parente. Estazinha aí, escute ainda, manuzinho. Tudo isso que eu compartilhei com vocês são linguagem coloquial. Por quê? Não exige a norma culta. Está errado falar assim? Ou assim? Está errado falar dessa forma? Não. Depende do local em que você for fazer uso. Porque há momento que há necessidade da linguagem padrão. Uma das redações é o momento, certo? Agora, se você for dar exemplo de linguagem coloquial, como compartilhei com os colegas, aí você pode fazer uso, claro, como eu dei o exemplo agora, né? Olha já, escute ainda, mandazinha, desconforme, não é pão, entre outros, clichê. O que é não é pão? Tu jura? Já falaram isso? Já ouviram isso? Tu jura? Escrever de forma ilegível, seja cursiva ou de forma, letra legível é fundamental. Isso aqui é para mim, para a limpeza e compreensão total do texto. Ao errar uma palavra, a dica é, para arriscá-la, continuar escrevendo depois. Ou você coloca entre aspas, né? Ou você dá um traço na mesma, na hora da redação. Errou a palavra, faça a seguinte, correto? Muito bem, mas escreva de forma simples. Usem uma linguagem simples, de fácil compreensão. A cidade de Taquatiara está uma verdadeira simbiose. Simbiose? Que diacho é isso? Porque o cara não falou que estava em desordem, simplesmente estava em desordem em alguma situação. Uso de gírias e expressões típicas da língua falada. Ô louco meu! Quem falava assim na Globo à tarde de domingo? Faustão, não? Uma linguagem. O uso de gírias e expressões típicas da comunicação oral deve ser evitado na redação. Embora utilizado no cotidiano, esses registros não fazem parte da norma culta da língua portuguesa, que é avaliada pelos examinadores, lá a banca que vai corrigir o teu texto. Exemplo, né? Já ouviram alguém expressar-se usando esse né trocentas vezes? Né? Seminário. Monta-se um seminário, o grupo vai apresentar à frente da turma, né? Isso é um marcador textual que às vezes você desenvolve sem perceber, né? Já vira um vício de linguagem, correto? Então, né? Daí, então. Muito cuidado com o então. Já vi várias pessoas sendo entrevistadas. O repórter chega lá com a celebridade, vai entrevistar uma celebridade, e a dita cuja começa com então. Então, se ainda nem teve uma introdução de nada, ainda não perguntou-se nada, então seria uma continuidade.
Correto? Tá ligado? Tão ligado? Aí eu tô com sono. Tá ligado? Cara, tipo assim, ou assim, como alguns usam, né? Evite também abreviações do internetês. Já falamos sobre isso, olha. Na redação, fuja desses vícios de linguagem. O uso de termos pomposos, fora de contexto. O que são termos pomposos? Uma linguagem muito elevada. Eu citei agora há pouco a palavra simbiose, não foi isso? Vocês estudaram no ensino médio, ou talvez alguns de vocês ainda estejam, não sei, a literatura, e em uma das escolas literárias, vocês estudaram uma escola literária que mostra uma linguagem de nível elevado, um tal de parnasianismo. Lembra? O parnasianismo, uma das características do parnasianismo é a linguagem rebuscada. O que é linguagem rebuscada? É uma linguagem de dicionário. A maioria dos poetas lá do parnasianismo, poetas parnasianos, basicamente eles tinham uma linguagem que é muito difícil você entendê-la, a não ser que você tenha ali um dicionário ao lado para compreender melhor os textos. Muito difícil, tá? O desejo de ostentar o domínio da norma culta costuma levar muitos candidatos a cometerem outro erro: o uso de palavras difíceis, tá? Significado que às vezes nem ele mesmo compreende. Uma palavra difícil aí que você... A própria simbiose, não é isso? Porque o cara não disse desordem, não é isso? Bagunça, desordem. Se ele falar simbiose, foi... Mas assim, utilizar as palavras de certa forma não enriquece mais o texto? Enriquece, mas sem exagero. Sim, enriquece, dá uma qualidade, né? Mas tenha muito cuidado. Se você domina essa prática, pode usar, exceto cuidado com exagero. Sim, mas será que o leitor do teu texto conhece? Será que todo? Já que o texto é uma linguagem universal? Por isso que eu tenho medo do corta o cabelo e pinto. Lembra no período de aula? Tentou dizer algo e disse outra coisa. Melhor não. Para não correr o risco de errar, é preferível escolher palavras de construções simples. Aí vem uma ideia: seja simples, mas não seja simplório. Dois contextos: o que é simples e o que é ser simplório. O que vocês entendem como simplório? Simples é uma coisa, ser simplório já é um nível muito vulgar, mais baixo ainda. Seja simples. Muito bem. Confusão no uso das palavras, já vimos isso aqui, fizemos uma atividade, não foi isso? Professor, mas essas pequenas palavras, isso importa no meu texto? Claro, porque o texto deve ser escrito na norma culta. Na norma culta. E até aqueles mais, vimos aqui. Muito bem. E aí vem a dita que veremos daqui a pouco: regência verbal, nominal e concordância. O que é regência? Alguns termos devem concordar, né? Deve reger o termo antecedente em algumas orações. Veremos com calma. Regência verbal trata da forma como se ligam os verbos e seus complementos. Regência nominal da ligação entre substantivo, adjetivo, advérbio e seus complementos. Como evitar os erros mais comuns? Obedecer, cuidado com o verbo assistir também. O verbo assistir. Assistir, o enfermeiro assistiu o paciente. O torcedor assistiu ao jogo de futebol. O mesmo verbo, porém com conotações diferentes. Assistir na enfermagem, de prestar auxílio médico, de socorrer, correto? E assistir no entretenimento, no sentido de ver, de acompanhar um jogo de futebol, de ver, correto? Muito bem.
O verbo obedecer exige o uso da preposição a. Os alunos obedecem o professor ou obedecem ao professor? Estão enganados que eles não obedecem mais nada hoje em dia. Quero essa atividade para amanhã. Hã? Quero para amanhã essa atividade. Tá bom, me entrega depois da manhã troço. E o cara ainda não faz atividade, né? Usando outro contexto aí. Então, ir, o verbo exige o uso da preposição a, porque quem vai a algum lugar, vai a algum lugar. Deslocamento. Eu vou postar esse material aqui no grupo, tá bom? Lá no grupo de vocês lá. Muito bem. Outro leitor, por favor, alguém poderia ler para nós? Sem medo de ser feliz. Períodos muito longos. Prazos longos devem ser evitados. Já trabalho a coisa no texto. O ideal é verificar o raciocínio de passagem do texto. Os períodos com mais 2 dias de tentar organizar as ideias em prazos mais curtos do que o mesmo cuidado deve ser tomado com coragem, para que não seja desequilíbrio entre eles. O estudante deve dividir todo o texto em 3 parágrafos seguindo o padrão. 3 a 4 dias para a introdução, 5 a 7 dias para o desenvolvimento, 4 a 5 dias para a conclusão. Muito bem. Nós sabemos, para que nós possamos produzir um texto, nós vamos fazendo um encadeamento de ideias com pequenas palavras, construindo frases, construindo períodos, correto? Um encadeamento de ideia. Então, utilize períodos curtos. Quando você constrói um período muito longo, você corre o risco, como eu falei agora há pouco, de fugir do assunto. E aí o teu texto vai ficar cheio de palavras, encher linguiça, mas não vai dizer nada. Escrevam simples, mas não simplório, correto? Senso comum e generalizações. Na dissertação, o candidato deve propor soluções a um problema apresentado. Ele deve, portanto, argumentar. Isso exige atenção redobrada e argumentos considerados clichês. Aqueles que, usados à exaustão, perdem seu valor. São exemplo disso apelos à consciência. É preciso que as pessoas tenham consciência. Não escrevam isso em redação. É preciso que os políticos tenham consciência. É preciso que as pessoas tenham mais consciência. Os pais eduquem seus filhos e os pais tenham mais consciência. Não use essa expressão, porque ninguém tem consciência de nada e ninguém conscientiza ninguém. Você é que vai em algum momento tomar consciência ou não, correto? Então isso não é orientações pedagógicas, um texto dissertativo. É clareza, né? O senso comum, sem usar essas ideias aí. Tomara que haja mais consciência para que a renda seja distribuída com as pessoas que necessitam. Para isso precisa ter consciência. Não precisa ter consciência, precisa fazer acontecer, só isso. Quer ver um exemplo? Qual vocês acham que seria uma solução para diminuir os problemas no trânsito da Taquatiara? Primeiro, em Taquatiara existe problema no trânsito? Alguém pode citar um problema que você observa no trânsito? O uso ou não uso do capacete. O que mais? Desrespeito às sinalizações de trânsito. O que mais? Conservação, falta de conservação. Então, como? Certo. Então vocês elencaram aí vários problemas, correto? E aí eu pergunto, qual seria a solução para minimizar algum desses problemas? Fiscalização, é isso? Vocês apresentaram algumas soluções, correto? Se são coerentes ou não, se fosse aplicada, iria verificar um retorno depois de uma avaliação, né?
Mas quando eu cito assim, eu cito a ideia justamente desse sentido de consciência. É preciso que as pessoas tenham consciência para diminuir os problemas no trânsito? É preciso consciência ou é preciso educação? Precisa educação, correto? Precisa educação. Segundo, precisa a aplicação da legislação, fazer a lei cumprir e pronto. Você já parou a pensar que ali perto do Dom Paulo, no canto de Dom Paulo tem uma, como é que nós chamamos? Uma câmera ali? Já viram? E você já viram o comportamento das pessoas em relação àquilo, ou não? Se bem que acho que nem todo mundo ainda não viu aquilo. Muito cuidado então. Fotografado, né? Daqui a pouco chega na tua casa algumas multas, por exemplo. Mas aí, eu sabendo agora que tem lá no canto de Dom Paulo, eu vou continuar passando direto ou eu vou ter mais cuidado? Olha, o professor falou na sala ali que tem alguma coisa aqui, né? Talvez a educação minimize alguns problemas no trânsito. Talvez a educação, porque a consciência ninguém tem, não é verdade? A maioria das pessoas não tem consciência. Não estou dizendo jovem ou adulto, mas não, no geral, né? Muitas pessoas não têm consciência. Muito bem, então você não pode usar isso no teu texto, a ideia de consciência. Uso indevido da conjunção contudo ou repetitivo. O que significa contudo? A palavra contudo é uma conjunção de natureza adversativa que introduz uma oposição. Uma oposição. Algo que foi dito anteriormente. Assim não é, como pensam muitos candidatos, o termo apropriado para iniciar, por exemplo, o trecho de conclusão da redação. Essa conjunção deve mostrar que há divergência com o texto anterior. Usem portanto, usem logo. Você pode usar contudo, mas qual o significado da expressão contudo? O que significa para vocês contudo? É uma oposição? Seria aquela junção de contudo, ou já seria uma derivada dessa? Não. Contudo. A expressão aqui, contudo. Mas ela derivou dessa palavra ou Não. Como vocês entendem a expressão contudo? De oposição? Existe a lei de trânsito, contudo as pessoas não obedecem. Dá uma ideia de oposição aí? Tá claro? Por que está falando isso? Porque na conclusão você não vai falar nada de oposição. Na conclusão, você vai concluir. Mas de que forma? Voltando à frase núcleo, apresentando proposta de solução para aquele problema. Veremos isso aí nas aulas de redações. Muito bem. Observe aqui, cópia de trecho da proposta de redação. Foi aquilo que eu iniciei aqui, falando de texto base, de texto de apoio. Muito cuidado com os textos de apoio, correto? Não é para copiar o texto, é para tirar ideias, mas não copiar o pé da letra. Não tem sentido. A proposta de redação vem sempre acompanhada de uma coletânea de texto de apoio, cujo objetivo é subsidiar a discussão a ser desenvolvida. Simplesmente isso. Agora que já sabe algumas ideias sobre erros cometidos na redação, antes de produzirmos nossos textos, né, devemos praticar muito. Só se aprende a fazer fazendo. Eu só aprendo a fazer algo fazendo, e principalmente errando, e errando muito. Correto?
O erro te conduz ao acerto. É preciso errar sim. Se eu acerto sempre, eu vou achar que eu sou autossuficiente e a queda pode ser maior. Ah, eu sou o cara, sou perfeito. Não, vou errar sempre, vou aprender também. Muito bem, feito isso, agora sim, aqui na página 12, tem um material sobre concordância, correto? Concordância nominal, concordância verbal. O que seria concordância mesmo, né? Estou ligando aqui o Data Shows. Estou ligando aqui o computadores. Vou pegar o meu celulares. Parece que tem alguma coisa estranha que eu estou falando aqui, alguma loucura, não é isso? Acho que dói o ouvido, não dói? Concordância. Concordância nominal e concordância verbal. Acompanhe. Quem com a corda será acordado. Concorda? Ou não concorda? Alguns sim, outros talvez não. Quem com a corda acorda, quem com a corda acorda com a corda será acordado. Concorda? O que você entendeu aí desse troço aí? Haja corda. O que você compreendeu aí? Que quem com a corda acorda, com a corda será. Mas você concorda? Ou não concorda? Vamos compreender melhor. Será que tem concordância aqui? Ou exagero de concordância? Que apareceu tanta corda, concorda. Cuidado, não pega a corda, tá bom? Vamos lá. Concordância verbal e nominal. Concordância verbal nada mais é, pessoal, de que a relação entre o núcleo do sujeito e o verbo. Por isso que em algumas aulas anteriores nós fizemos aqui algumas análises sintáticas, nós fizemos? Lembrei o que é o sujeito, o que é predicado, alguns termos essenciais da oração. Lembra que nós vimos isso aqui? Uma parte da sintaxe. E aí vimos que sujeito é a parte da oração que me mostra quem fez ou quem sofreu uma ação. E que o predicado é a parte da oração que me mostra a ação feita ou a ação praticada. E sempre vai ter o verbo lá no predicado. Vimos isso aqui em alguns contextos. Muito bem. Então a relação entre o núcleo do sujeito e o verbo. Observe aqui. O aluno diz a verdade. Eles dizem a verdade. Porque aqui diz está no singular ou no plural? Singular. A palavra aluno está no singular ou no plural? Qual é o sujeito dessa estrutura aqui? O aluno. Qual é o núcleo desse sujeito? Somente a palavra aluno, né? Isso aqui é o núcleo, correto? Então olha o que diz aqui, relação entre o núcleo do sujeito, está aqui o núcleo desse sujeito, a palavra aluno. E o verbo, estão concordando aqui, em número e pessoa. Singular ou plural aqui? Aqui também, singular. O aluno está em qual pessoa? Primeira pessoa do singular? Primeira pessoa é eu. Segunda pessoa? Terceira pessoa? Ele ou ela, não é isso? Então aqui está na terceira pessoa do singular. Tem concordância. Esse núcleo desse sujeito está concordando aqui com esse verbo em número e pessoa. Agora observa, eles dizem a verdade. Qual é o núcleo desse sujeito? Eles. Qual é o verbo? Dizem. Ele está em qual pessoa? Primeira pessoa, segunda pessoa? Terceira pessoa, correto? Do singular ou do plural? Plural. Eles dizem. Teria lógica escrever aqui, eles diz,
eles diz, ou aluno dizem. Porque na hora da produção textual eu encontro muitas pessoas que trocam essas noções, onde era para estar no singular, fez o complemento com o plural. Pessoal, mas isso aí tem a ver com o meu texto? Sim, porque você que diz dizer algo e disse outra coisa. Então isso aqui é concordância verbal, quando o sujeito, o núcleo do sujeito concorda com o verbo em número e pessoa. E o que seria concordância nominal? Relação entre nomes. Enquanto que aqui diz respeito ao verbo, aqui vai dizer respeito ao nome. Só que qual é a classe gramatical que é nome? Como? Qual é a classe gramatical que corresponde a nome? Muito bem, substantivo. Então vai dizer respeito ao substantivo, correto? O aluno aplicado aprende. A aluna aplicada aprende. O aluno aplicado. Aplicado, que classe gramatical é? Aluno é substantivo. Aplicado seria o quê? Muito bem. Então esse substantivo está concordando com esse adjetivo. Vamos ver aqui. Aluno. Aluno é singular ou plural? Singular. Masculino ou feminino? Masculino. Vamos ver aqui. Aplicado é um adjetivo. Está no singular ou no plural? É masculino ou feminino? Percebe aqui que deu certo a concordância entre ambos. Olha aqui, singular e masculino, singular e masculino. Eu chamo isso de concordância nominal. São alguns termos que concordam com o substantivo, por isso que é concordância nominal. Aqui são alguns termos que concordam, principalmente o sujeito com o verbo, por isso que é concordância verbal. A aluna aplicada aprende. Da mesma forma que aluna, singular, feminino. Aplicada, singular, também feminino. Então esses termos aqui concordam entre si, né, em gênero e em número. Gênero, masculino ou feminino. Número, singular ou plural. Estão lembrando aí, revisando? Isso você vai estudar em outros momentos. Muito bem. Feito isso, vamos entender melhor a noção de concordância verbal e concordância nominal. Que às vezes na redação, ao corrigir, eu encontro muitas dificuldades em alguns alunos, né, em produzir um texto, usar corretamente. Concordância verbal ocorre quando o verbo é flexionado para concordar com o sujeito. O verbo concordando com o sujeito, concordância verbal. A concordância verbal faz referência ao verbo em relação ao sujeito. O primeiro, necessariamente, deve concordar em número, singular ou plural, e pessoa em primeira, segunda ou terceira pessoa. Simplesmente isso. Por sua vez, a concordância nominal se refere ao substantivo e suas formas relacionadas a adjetivo, numeral, pronome ou artigo. Por isso que em outro momento aqui, penso eu, nós fizemos uma atividade em que eu pedi que vocês colocassem no branco de papel algumas classes gramaticais, não foi isso? Nós destacamos uma folha, eu pedi que vocês trocassem as folhas, tudo tem um objetivo que eu faço aqui com vocês, e sempre eu vou estar dando sequência naquilo que vimos em algum momento, com aquele objetivo. Por sua vez, a concordância nominal refere-se ao substantivo e suas formas, que vimos aí, né? Então, essas concordâncias, fica bem claro no teu texto. Concordância verbal e nominal. Como vimos sobre a concordância verbal e nominal, a concordância verbal nada mais é do que a harmonia entre número e pessoa, entre o sujeito gramatical e o verbo. A harmonia entre classes gramaticais. Já a concordância nominal é a harmonia em gênero e número, onde alguns termos concordam com o substantivo. Porém, existem alguns direcionamentos de concordância. Não é somente isso. Isso é como se fosse uma ideia principal.
mas existem alguns casos, eu não vou chamar de regras, vou chamar de algumas contextualizações. Primeira ideia, exemplo de concordância verbal. Eu assisti, ele assistiu, nós assistimos, eles assistiram. O verbo assistir é um caso que eu citei agora há pouco, para termos muito cuidado quando fazermos uso do mesmo. O contexto, o significado, o sentido que eu estou dando para aquela expressão naquele momento. Eu sempre uso a expressão contexto. O verbo assistir tem algumas especificidades. O verbo assistir. Então observe. Eu assisti ao paciente. Eu assisti o filme. Pode ser aplicado nos dois contextos, né? Ele assistiu, o enfermeiro, ele assistiu ao paciente, prestou socorro, ou assistiu o jogo, correto? Ou a novela, enfim. Então, exemplo de concordância verbal. Deve concordar o núcleo do sujeito com o verbo. Eu. Qual pessoa é a palavra eu? Primeira pessoa. Assistir, esse verbo aqui também está na primeira pessoa. Do plural ou do singular? Plural, singular. Todos dois, singular. Correto? É um só. Muito bem. Exemplo de concordância nominal. O funcionário novo, a funcionária nova. Os funcionários novos e as funcionárias novas. Vamos aqui. O funcionário novo. Funcionário é masculino ou feminino? Está no singular ou no plural? Então isso aqui está no singular e é masculino, correto? E aqui novo também está no singular e também é masculino. Concordância perfeita em número, correto? E gênero, masculino ou feminino. A funcionária nova, mesma ideia, mesma situação que você vai usar na produção textual. Só aqui que mudou, que foi para o plural, né? Os funcionários novos, as funcionárias novas. Estou compartilhando com vocês aqui apenas algumas noções simples de concordância que nós veremos aí na nossa apostila, algo mais aprofundado. Muito bem. Concordância verbal. O que realmente é concordância verbal? Verbal. Eu tenho que lembrar um pouquinho de sintaxe, lembrar de sujeito, correto? Muito bem. A harmonia entre o sujeito e o predicado na construção do período, na construção da frase, na construção da oração. Relação de harmonia que se estabelece entre verbo e sujeito na construção de um período. A falta de harmonia entre as partes que compõem um período, né? O que vocês acham? Qual alternativa vocês marcariam aí? Concordância verbal é a harmonia entre o sujeito e o predicado na construção do período? Será que seria a relação da harmonia que se estabelece entre verbo e o sujeito na construção do período? Ou será a falta de harmonia entre as partes que compõem um período? Qual você acha que está errada? Vamos eliminar a errada aí. Porque não é desarmonia, é harmonia, não é falta de harmonia, concordância, correto? Concordância é quando existe essa harmonia entre partes, o verbo com o sujeito, correto? Na concordância verbal. Muito bem. Concordância verbal, mais uma ideia. Aí vem alguns casos específicos. Eu não quero que vocês decorem isso. Não é para decorar. É só para perceber os contextos em que eu posso aplicar determinadas expressões. Existem diversos casos. A primeira ideia é justamente o sujeito concordar com o predicado, principalmente com o verbo. A segunda ideia, existem diversos casos, concordância verbal e nominal. Agora vamos conhecer os principais casos de concordância. Concordância verbal com verbos impessoais.
Vamos lembrar o que é verbo impessoal? Eu já falei aqui. Verbo impessoal, verbo transitivo, verbo intransitivo. Eu disse, pessoal, existem algumas orações que não têm sujeito, correto? Mas jamais existe oração sem predicado. Existem alguns casos impessoais. E aí eu disse para vocês o que era verbo. Povo de Deus abençoado, verbo é a palavra que indica ação. Verbo é a palavra que indica estado. E verbo é a palavra que indica fenômeno da natureza. Então, os verbos fenômeno da natureza, nós chamamos de verbos impessoais. Por que impessoais? Porque não dá para conjugar, não dá para ter a primeira, a segunda ou terceira pessoa. Quer ver um exemplo? O verbo nevar. Nevar. Você pode conjugar o verbo nevar? Como é que seria a primeira pessoa? Eu? O ser humano neva? Não. A natureza. Sim. Por isso que é um verbo impessoal. Verbos impessoais. Porém, tem uma outra ideia de verbos impessoais. Observe. O verbo sempre ficará de acordo com a terceira pessoa do singular, uma vez que não existe um sujeito. Havia pessoas, houve problemas, faz 2 dias, já amanheceu. Algumas pessoas iriam dizer, haviam pessoas. Correto? Outra diria, no plural, como é que ficaria aqui? Como é que vocês colocariam? Aí depende do contexto, né? Problemas. Alguém diria, fazem 2 dias. Mas o correto é faz. Por quê? O verbo fazer é um verbo impessoal. Nesse sentido aqui que veremos a atividade para entender melhor. Muito bem. Havia 3 pessoas esperando na vila. Verbo haver com o sentido de existir. Aqui é o sentido de existir. O verbo haver tem sentido de tempo, né? Há muito tempo, há vários dias. Esse H no verbo passado que vimos aqui, o A sozinho futuro, o A com crase, e o H, o A com H, o tempo passado, vimos aqui outro momento aqui. Faz 10 anos que não te vejo. O verbo fazer indicando o tempo decorrido. Aqui onde trabalho chove todos os dias. Verbos que indicam o fenômeno da natureza. Muito bem, aqui na nossa apostila, na página 12, tem algumas noções, alguns exemplos dessas concordâncias. A primeira concordância aqui que tem na apostila é justamente a concordância nominal. O que é uma concordância nominal? Mais ou menos. É que concorda com o nome. Só vou substituir a palavra completa por concorda. Concordar com o nome. Simples, vimos aqui agora há pouco. Observe. Concordância nominal. É necessário, é bom, é preciso, é permitido, é proibido. A entrada é proibida. É proibido a entrada. É proibido a entrada. Tem alguns supermercados que eles colocam para que o cliente não ultrapasse, permitido somente para o funcionário, não ir lá para aquela área, né? Então tem essas noções de proibida, entrada, proibido. Vamos ver isso com calma. Então observe. Casos particulares. Em certo momento é necessário atenção. Esse necessário está concordando com o quê? Com a atenção ou com momentos? Em certos momentos é necessário atenção. Necessário atenção ou está concordando com momentos? Está claro aqui a ideia? É necessário atenção? Por que ele não usou é necessária? Porque para usar necessária
ele deveria ter um azinho aqui. É necessária a atenção, correto? Se tivesse um azinho aqui para completar, é necessária a atenção. Aí sim seria necessária. Esse azinho está dando todo o sentido de concordância. No verão, melancia é bom. Melancia é bom ou melancia é boa? Depende. Nesse caso aí, melancia é bom. Mas se ele dissesse a melancia, aí a melancia seria boa. Olha a concordância. A melancia, concordância boa. Como não tem aqui, no verão melancia é bom. A água é bom ou a água é boa? A água é bom? A água é boa? Água somente é bom? Água somente é boa. Muito cuidado com essas pegadinhas. Não é permitido saída pelas portas. Não é permitido saída pelas portas. Por que está usando permitido e não permitida? Porque também aqui não apareceu o azinho aqui. Não é permitido, não é permitida a saída. Se aqui aparecesse um azinho aqui, aí seria permitida. Permitida a alguma coisa. É proibido a entrada. É proibido a entrada de criança. Ou é proibida. Aí deveria ter um a. É proibida a entrada. Sim. Você matou a parada. Algumas situações vão ao encontro disso que você está falando, né? Nós vimos agora aqui, ó. Não é permitido saída. Sim, mas nesse sentido aqui, o que vai atrair é justamente essa noção da concordância. Você está concordando ou não com o nome, correto? Sim, depende desse termo, se você pode fazer uso dele ou não na expressão, correto? Olha, a água é boa. A água é boa. Ou a água é bom. Se eu disser somente água é bom, é uma coisa. Mas se eu disser a água, aí a água já não é bom. A água é boa. Eu nunca esqueço desse exemplo, a água é bom e a água é boa. Em uma das turmas que eu trabalhei com educação de jovens e adultos, uma turma difícil de trabalhar, era entre 25 a 60 anos, mais indisciplinados as figuras, educação de jovens e adultos. Tinha um cidadão que ele desrespeitava todas as meninas dentro da sala de aula. Acho que ele devia ter uns 54 anos. Era um cara, sentava lá atrás. E aí eu fui dar esse exemplo de concordância para trabalhar a língua inglesa com eles. Primeiro trabalhava o conteúdo em língua portuguesa, para depois trabalhar em língua inglesa. E aí eu coloquei exemplo. Água, bom, a água é boa. Lá atrás eles disseram assim, mulher é boa e mulher é boa. Aí todo mundo riu na sala. E eu estava esperando que a criatura desse uma ratada. E ele deu aquela ratada. Eu fui até a criatura e disse, perguntei assim, olhando nos olhos dele, sem paixão nenhuma, né? Me diga uma coisa, meu brother, quem te deu liberdade para você desrespeitar as suas colegas aqui dentro da sala? O professor foi mal. Não foi mal, foi péssimo. Mas fui para frente da sala e disse, mas você não está errado. Quem está errado são vocês, porque ele está desrespeitando vocês e vocês ainda riem.
Só lembrando alguns contextos aí na sala de aula que a gente vivencia, né? Algumas coisas românticas que a gente se apaixona logo. Então, muito cuidado com as concordâncias. Concordância nominal. Existem diferentes concordância verbal e nominal, né? Vamos aqui na nossa apostila para responder essa atividade. Vamos aqui. Observe aí o que tem na apostila. Temos aqui no quadro. Dá para ver daí? Muito bem. Vamos aqui no número 1, página 12. A concordância do adjetivo ocorre de acordo com as seguintes ideias gerais. O adjetivo concorda em gênero e número quando se refere a um único substantivo. Lembrando, concordância nominal refere-se ao nome, ao substantivo. Por exemplo, as mãos trêmulas denunciavam o que sentia. As mãos, substantivo, correto? Está aqui concordando com um único substantivo, adjetivo que aparece aqui. As mãos trêmulas denunciavam o que sentia. Segunda ideia, quando o adjetivo se refere a vários substantivos. No exemplo anterior, apenas um, correto? Observe aqui no número 2, né? A segunda ideia, quando o adjetivo se refere a vários substantivos. Podemos sistematizar essa reflexão nos seguintes casos. Observe, encontramos caídas. Quem que encontramos caídas? As roupas e os prendedores. Mas também eu posso escrever, encontramos caída a roupa e os prendedores. Ou encontramos caído o prendedor e a roupa. Vamos entender melhor aqui. Que os três casos aqui, todos os três apresentam concordância nominal. Primeiro, encontramos caídas as roupas e os prendedores. As roupas e os prendedores estão no singular ou no plural? Dá duas ideias, dois substantivos concordando com esse. Caídas é o quê? Qual classe gramatical? Adjetivo. Não era, encontramos que é o verbo, né? Roupas caídas, né? E os prendedores. Então observe, quando dois adjetivos se apresentam, normalmente concorda com o primeiro, nesse caso aqui, né? Caídas as roupas e os prendedores. Mas eu posso escrever também, encontramos caída a roupa, que mais? E os prendedores. Todas as duas ideias aqui têm concordância, correto? A norma culta me conduz a usar dessa forma essa estrutura linguística. Encontramos caído. Quem que estava caído? O prendedor, né? E a roupa. Então, existe várias formas de você escrever um mesmo contexto, uma mesma ideia, sem fugir da norma culta. Olha a segunda ideia, caso os substantivos sejam nomes próprios ou de parentesco. As adoráveis. Quem que são as adoráveis? Fernanda e Cláudia vieram me visitar. Encontrei os divertidos. Quem que são os divertidos? Duas ideias, os primos e as primas. Concordância nominal.
A concordância nominal, ela é usada para que você não quebre a noção do texto, principalmente da questão da coerência e da coesão. Questão da coerência. Eu poderia escrever aqui: os adoráveis Fernanda e Cláudia. Os adoráveis Fernanda e Cláudia. Se eu escrever dessa forma, não há concordância, não tem sentido, não tem coerência. Então, na produção textual, quando você vai elaborar um texto com qualidade, você tem que ter esse cuidado, essa noção de transmitir uma ideia que não tinha nada a ver, que você quis transpassar para o leitor. Muito bem, vamos aqui a essa atividade para entender melhor. Página 12. Os processos estão incluso, singular, ou inclusos, plural? Plural, correto? Então, compartilhe aí. Estas casas custam, tá certo? Caras ou caro? Como? Plural ou singular? Observe. Estas casas custam, elas são baratas, elas são caras ou elas são caro? Plural ou singular? Quem acha que é plural? Levanta o braço aí. Plural, né? Quem acha que é singular? Observe que tem certas palavras, de acordo com a morfologia, certas palavras têm certos contextos. Cara, o que é cara? Palavra cara pode dar dois contextos: face, rosto, ou caristia, correto? Caristia. Nesse caso aí, observe, estas casas custaram caras. Uma lógica mais correta é que deve haver concordância, correto? Em gênero e em número. Caras, casas, é masculino ou feminino? Casas é feminino. Está no plural ou no singular? Então, para que haja concordância, qual é a lógica aí? Não seria caras? Caras é masculino ou feminino? Está no plural ou no singular? Sim. Caro não teria sentido. Caro seria singular e não plural. Seria masculino e não feminino. Percebem? Vamos lá. Seguem as faturas. Anexas, plural ou singular? Correto. E agora aquilo que nós vimos. É proibido ou é proibida? Correto. Proibido. Conversas. Se fosse as conversas, tivesse um azinho aí seria proibidas, correto? Concordância. E agora, kits ou kit? Eles estão kit ou eles estão kits? Plural ou singular? Correto. Hoje temos menos lições. Está correto? Menos? Não existe essa palavra. Menos. A água é boa ou a água é bom? Observe que não tem um artigo à frente da palavra água. Se fosse a água, aí seria boa, correto? Mas tem somente água. Água é bom. E agora? Ela caiu e ficou meia tonta.
Alguém fica meia tonta? Alguém fica meio no sentido de pela metade, né? Correto. Muito bem. A número 8. As meninas me disseram. Aí é com vocês, né? Nós não falamos dessa forma. Nós, homens, falamos obrigado. Não é isso? Antes de darmos sequência aí, dicas de concordância verbal e nominal. Observada algumas situações, vamos agora rever algumas ideias que nós compreendemos aqui, de uma maneira bem simples, sobre concordâncias. Concordância verbal. Nós vimos que concordância verbal é quando o sujeito ou o núcleo do sujeito concorda com o predicado, com o verbo, correto? Em número e pessoa. Concordância verbal. A concordância verbal refere-se ao verbo em relação ao sujeito. Já a concordância nominal refere-se às classes de palavras se relacionando ali com o substantivo, com o nome, ou seja, o adjetivo, o numeral, o pronome e o artigo. Para fazer concordância verbal e nominal correta, é necessário observar a que termo ela se refere. Por isso que eu falei agora, a que termo que se refere, quando nós vimos a questão da água. A água, né? A água é bom, a água é boa. Então, essa noção de sentido aí, de que termo se refere. A ideia, pessoal, não é decorar essas ideias aqui, não é decorar regras, é perceber contexto, compreender o contexto. Uma ideia para vocês aqui. Feliz é o homem que usa a aprendizagem para torná-lo mais humano. O que você entendeu disso aí? Feliz é o homem que usa a aprendizagem para torná-lo mais humano. Alguém poderia compartilhar? O que você compreendeu dessa estrutura? Feliz é o homem que usa a aprendizagem para torná-lo mais humano. Alguém poderia compartilhar uma ideia? O que vocês compreenderam e que mensagem, o que você compreendeu dessa ideia aí? Quem que deve se tornar mais humano? A aprendizagem ou o homem? Vocês entendem como tornar mais humano? Nessa estrutura aí, tem concordância nominal? Tem concordância verbal? Tem as duas situações. Então, feliz é o homem feliz, que usa a aprendizagem para torná-lo. Tornar quem? O homem, correto? Mais humano. Uma mensagem para vocês aí, colocar, talvez, para refletir antes de dormir daqui a pouco, correto? Compreender as noções de contexto. Vamos aqui. Concordância verbal. Depois de ter compartilhado algumas ideias com vocês, aqui coloquei de propósito na apostila na página 12, algumas noções aí, para vocês em casa darem uma lida com calma, relembrarem. E aí tem uma atividade do IBGE. Indique a concordância verbal de acordo com a norma culta. Vamos ver a primeira ideia aqui.
A opção A, haviam, parece que está no plural, correto? Haviam muitos candidatos esperando a hora. Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. Está correto isso aí? Esse haviam está correto? O verbo haver no sentido de existir. Outro. Choveu pedaços de granizo na Serra Gaúcha. Indique a opção correta no que se refere à concordância verbal de acordo com a norma culta. Letra C. Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Letra D. Bateu 3 horas quando a entrevista chegou. Quando o entrevistador chegou. Fui eu que abriu a porta para o agente do censo. Qual vocês acham que está correta aí? Indique a opção correta no que se refere à concordância verbal de acordo com a norma culta. Será que está certo eu dizer haviam? Nós vimos que o verbo haver tem algumas especificidades, não é isso? O verbo haver serve aqui no que diz respeito à concordância verbal. O que diz aqui? Sujeito, substantivo, coletivo, mais adjunta de nominal no plural. Sujeito representando por nome próprio no plural, verbo no singular ou no plural. Vamos lá. Havia muitos candidatos esperando a hora da prova. Esse haviam está correto? Sim ou não? Não está correto. Havia é o verbo haver no sentido de existir. Havia muitos candidatos esperando a hora da prova. Choveu pedaço de granizo na Serra Gaúcha. Tem alguma coisa errada aí? Ele é impessoal. Nesse sentido que você observa aí. Eu não pode, né? O verbo haver no sentido de existir. Por isso que aí não tem concordância. A tua pergunta foi na ferida da questão da concordância, né? Lembra que eu falei agora sobre os verbos impessoais? O verbo haver no sentido aí ser impessoal. Não dá para conjugar, não é conjugável. Então descarta essa primeira aí. Choveu pedaço de granizo na Serra Gaúcha. Tem alguma coisa errada nessa escritura? Ou não? Choveu pedaços de granizo na Serra Gaúcha. O que está errado aí? Ou não tem nada errado? Próxima. Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Bateu 3 horas quando o entrevistador chegou. Fui eu que abriu a porta para o agente do censo. Vamos lá. Qual vocês marcariam aqui dessa estrutura? Num concurso público? Letra D? Bateu 3 horas quando o entrevistador chegou. Mais alguém concorda com a colega ou discorda? Bateu ou bateram? O verbo bater, dá para conjugar? Eu bato, tu bates. Então, bateu 3 horas. Ou bateram 3 horas. Só que, no que diz respeito a horas, dá a ideia aí de singular, correto? É a hora que bateu. Não importa se foi 1 hora, 2 horas, 3 horas ou 4 horas. A hora que bateu. Então, a resposta correta é a letra D de doido mesmo, né? B de bola. Faz muitos anos
Os anos não faz, não é isso? É o verbo fazer. Vamos ver a segunda ideia aqui. Você matou a charada no sentido do verbo impessoal aí. A segunda ideia, na página seguinte, correto? Outra questão de IBGE, concurso. Assinale a frase que há erro de concordância. Erro de concordância verbal. Um ou outro escravo conseguiu a liberdade. Não poderia haver dúvidas sobre a necessidade da imigração. Faz mais de 100 anos que a Lei Áurea foi assinada. Deve existir problemas nos seus documentos. Choveram papéis. Choveram papéis. Choveram. É pessoal ou impessoal? É impessoal. Correto? Choveram. Se você for ver como no plural, eles, os papéis, choveram. Mas o verbo chover, eu posso conjugar? Eu, tu. Então só por aí tu percebe, mata a parada, que isso é um verbo impessoal. Fenômeno da natureza. Se é fenômeno da natureza, está errado aí. Choveu papéis picados nos comícios. Choveram é um verbo impessoal. Então não dá para conjugar. Não tem pessoas. Correto? Grifem aí a letra E. Tenham cuidado com os verbos impessoais, os verbos que são fenômeno da natureza. Povo de Deus abençoado, gostaria que vocês dessem uma lida com calma nessa parte de colocação pronominal. E nós vamos entender isso melhor na nossa produção textual, tá certo? Então, obrigado, boa noite, juízo e sucesso. Você que me acompanha aí, até a próxima. Peço que você faça a atividade aí da apostila, tá certo? Então, boa noite e até a próxima.